nos direcionando para os nossos lugares. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos ter um tempo de oração. Nós vamos orar pela Dona Lourdes, né, mãe da Edna. Queria saber se mais alguém tem algum pedido de oração que a gente possa orar agora. Mais alguém? Então vamos orar, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos, Senhor, porque apesar, Senhor, de toda a tua grandeza e tua majestade, Senhor, o Senhor está sempre cuidando de nós, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que temos de estar aqui, Senhor, na tua presença, Pai. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama, Pai. E nós declaramos, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos, Senhor. E amamos, Senhor, estar, Senhor, com o teu povo, Senhor, para te adorar, para ouvir mais do Senhor, Pai. Pedimos, Senhor, a tua presença neste lugar, Senhor, a presença do teu Espírito Santo, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Transforma aquilo que precisa ser transformado, amém. Senhor. Nós nos colocamos, Senhor, completamente, Senhor, diante do Senhor, Pai. Clamamos, Senhor, pela Dona Lourdes, Senhor, pela Edna, pela sua família, Senhor. Ó, Senhor, sabemos, Senhor, que eles têm vivido momentos difíceis, Senhor. Deus, tem misericórdia, Pai. Guarda, Senhor, essa família, Senhor. Ó, Senhor, toca, Senhor, o coração deles, Senhor. E, Senhor, faz a tua vontade, Senhor, porque cremos, Senhor, que a tua vontade é perfeita, Senhor, é agradável, Senhor. Cremos, Senhor, que o Senhor tem planos de paz, Senhor, para nos dar um futuro e uma esperança, Senhor. Nós cremos, Senhor, na tua palavra, Senhor, e nessa fé, Senhor, nós colocamos, Senhor, a família da Edna, Senhor, na tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Senhor, amém? Tu és santo, poderoso, poderoso.
podemos viver seguros, que nós não lutamos as nossas lutas sozinhos. Nós não lutamos as nossas lutas com as nossas mãos, com a nossa força. Amém? Por isso nós podemos viver tranquilos. Amém? Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos.
nos abalar, porque o Senhor está conosco, Jesus. Nós cremos nisso, Senhor. Cremos nisso. Te louvamos, Senhor Jesus. Te louvamos, Jesus. Te louvamos. Cremos que o Senhor está aqui, Senhor. O Senhor está aqui, movendo os nossos corações, Jesus. Oh, não há deserto tão cruel, Senhor, para nós. Não há, Jesus. Porque o Senhor está conosco, Senhor. De manhã, Senhor, a tua nuvem, Senhor, nos deixa confortáveis, Senhor. À noite, Senhor, teu calor nos aquece, Senhor. Oh, Senhor, por isso, Senhor, desejamos estar sempre diante do Senhor, Pai. Desejamos, Jesus.
na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Louvamos Jesus. Bondade, a tua misericórdia certamente nos seguirão Sim, todos Jesus. os dias da nossa vida. Mesmo nos dias em que nós não podemos enxergar, mesmo nos dias em que nós não conseguimos entender, a tua bondade, a tua misericórdia nos seguem, Sim, nos alcançam, nos envolvem, nos levam para frente, nos ajudam a prosseguir. Nós queremos olhar para Ti nesta manhã, Senhor. Queremos contemplar o Teu rosto. Queremos adorar o Senhor por quem o Senhor é, não por aquilo que o Senhor nos dá. E o Senhor nos dá muito, muito mais do que nós podemos mensurar, do que nós podemos contar com as nossas palavras, Senhor. São muitas as Tuas bênçãos, Senhor. Nós queremos Te adorar. Sim, Jesus. Quão maravilhoso o Senhor é. O Senhor é um Deus que se importa conosco, é um Deus que nos vê na nossa pequenez, que nos vê nas nossas fraquezas, que nos assiste nas nossas dificuldades, que celebra as nossas vitórias, que nos ajuda com os nossos recomeços. Nós queremos olhar para Ti, ó Deus soberano, e confiar em Ti, nos Teus planos, nos Teus projetos, nos Teus propósitos para cada um de nós, para as nossas famílias, para os nossos filhos. Nós queremos Te olhar, nós queremos ver a Tua face, queremos ver para onde os Teus olhos estão olhando, Senhor. Queremos contemplar o Teu sorriso, Senhor. Como disse, Senhor, aquele poeta, Senhor, que tem dias muito escuros, Senhor, dias difíceis, dias nublados, Senhor. Mas quando nós podemos olhar para Ti, Senhor, que o Senhor nos conceda a graça, a glória de ver o Teu sorriso, Senhor. O sorriso que ilumina, Senhor, a nossa alma, que nos dá, Senhor, esperança, que nos faz lembrar de quem nós somos. Nós somos Teus filhos, nós temos a eternidade, Senhor, dentro de nós. Nós temos Jesus Cristo. Ah, Senhor Jesus, nós Te adoramos. Tu és um Deus soberano sobre todas as coisas. Muito obrigada, Senhor, por se importar conosco. Glória seja ao Teu nome, Jesus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande
existir acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Reina, Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Amém. Temos nó na vida às vezes. Se eu querer desenrolar esse, porque ó, ainda bem que isso aqui é um nó fácil, né? Mas a vida é cheia de nó. Nós cantamos aí várias canções aí. Várias músicas. E elas têm um objetivo de mexer conosco, não é? E às vezes o que acontece é que a gente não reage, não é? A palavra, esse calhamaço aqui, ela tem a função de atingir o nosso coração e trazer vida para dentro de nós. Senão não precisava existir. Para que existir? Então, quando a gente ouve a palavra, às vezes a gente já ouviu uma vez, duas, três, né? E a gente já conhece, a gente já sabe. Mas há momentos que a gente ouve uma palavra e ela é direta para o nosso coração, para nós, para atingir nossa vida. E aí ela funciona quando a gente reage a ela. É como se a gente levasse um cutucão. A gente reage positivamente, crendo e entregando a vida naquele sentido. E nós terminamos aí com Deus é tremendo. E eu não sei se essa palavra engloba tudo que Deus é.
Deus é maravilhoso, Deus é excelso, é benigno. A gente não tem noção, na verdade, de tudo quanto Deus é, porque ainda nós vamos ver como Ele é. Então, dá um testemunho aqui. A Arlete vai falar, porque a TT nos escreveu dizendo que o irmão dela, o Roberto, foi batizado, né? Ela mandou as fotos lá. Então, é uma história isso aí, de uma coisa real que aconteceu, né? De como nós... quando começou tudo isso, né? Então, a Arlete vai contar um pouco aí. Amém. Tá, amém. Ele falou que me chamou por causa da minha memória. Fiquei comprometida, né, gente? Já pensou se eu não lembro alguma coisa? Mas é verdade mesmo. Ontem nós ficamos muito felizes, né, com a foto que eu vi do batismo do Roberto, né, e da Marcinha, a esposa dele. E a gente chamava ele de Pericas, né, que era o jeito que a família carinhosamente trata o Roberto. Mas nós ficamos lá na Morada do Sol, nós trabalhamos lá com as crianças por 7 anos, né? 7, 8 anos nós ficamos lá. Mudamos algumas vezes de sábado à tarde para domingo de manhã, mas tínhamos um grupo de crianças lá, assim, muito firmes, e muitos deles estão servindo a Deus. Inclusive a TT, né, que é nora da Inês, do Wagner, e o Diego, né, então, que estão conosco mais próximos assim. Mas ontem ficamos surpresos. E eu me lembrei assim, as crianças vinham ali, a Maria de Souza, ela morava mais próximo deles, ela sempre trazia as crianças e nós íamos lá. Muitos dos irmãos nos ajudaram muitas vezes lá. Então, era um trabalho nosso, assim, da igreja, servir o Senhor alcançando aquelas crianças. E aí, nós, quando fazíamos assim um piquenique, quando precisávamos fazer alguma coisa fora, nós tínhamos que ir nas casas, falar com os pais, pedir autorização. Então, íamos falar, nós vamos lá em tal lugar, o senhor nos autoriza, né? E a Elisete, o seu Roberto, que são os pais do Perica, né, do Roberto, sempre abriram as portas para a gente, sempre nos receberam. E eu me lembro de um dia que nós estivemos lá, e ele era bem menininho, e ele disse assim, nós falamos com os pais, eles autorizaram, aí ele disse assim, mas agora eu preciso ir na casa deles, que era a nossa casa. Por quê? Ele pensou assim, eles vieram aqui na minha casa, agora eu preciso ir na casa deles. Mas era o fato de ir, né? De vir, de retribuir aquilo. E eles cresceram, né? Eles hoje são senhoras, senhores, né? Pais. E aí eu vi o batismo ali, aquela foto, e nos alegrou muito, porque nós cremos que o que semeamos dá muito fruto. Então, às vezes, passa um tempo, parece que esses olhos aqui não veem nada, mas é a fé que está acontecendo daquilo que foi feito, que foi semeado, que Deus está produzindo frutos. E a palavra de Deus não volta vazia. Então, sempre nós nos firmamos nessas promessas, e nós estamos felizes com isso, que ele conheceu a palavra ali, andando conosco, bem menininho, mas, com certeza, deu fruto, e ele está com alguns irmãos, outros irmãos, e a vida dele, agora sim, com esse batismo, é como confirmou isso. Então, esse é o testemunho, né? Amém. Então, o Roberto é filho do Roberto, o pai desse menino chama Roberto. E olha como que a trama vai acontecendo. Tempos depois que nós tínhamos entrado na casa da Elisete, o Roberto
nós conhecemos o Roberto, ele começou a trabalhar numa chácara aqui no Polo. Então, tivemos contato com ele mais próximos. E eu queria fazer uma afirmação aqui, que a porta foi aberta lá na casa da Elisete. E nós entramos naquela casa. E, por meio da Tetê e da sua mãe, nós entramos naquela casa. E aquela casa nos recebeu. Aquela casa nos recebeu. Então, o Evangelho, ele tem um caminho. Ele tem um caminho. O caminho é as casas. O caminho é as casas. O Evangelho não precisa ser forçado a entrar numa casa. Mas se uma casa recebe o Evangelho, a mudança vai acontecer. Porque quando a palavra entra numa casa, o Senhor vai entrar junto naquela casa. Então, eu queria ler um versículo com vocês aí, que vocês abrissem, porque eu fiquei meditando nisso, como é tremendo. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, guarde essa palavra para você, porque essa palavra vai fazer muita diferença aqui na comunidade, aqui na igreja, né? Porque fala muito. Eu tive várias experiências com pessoas que receberam o Evangelho, e eu entrei em algumas casas onde uma pessoa recebeu o Evangelho, e houve ali uma grande mudança, porque alguém recebeu, alguém abriu a porta da sua casa, e o Evangelho pôde entrar. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, no versículo 42, logo que Jesus foi crucificado e ressuscitado, o Evangelho começou a ser, de fato, pregado com relação à questão da morte e ressurreição de Cristo. E a igreja começou a trabalhar, a funcionar. E como que funcionava? Conforme Jesus havia ensinado. Jesus, no princípio, disse aos discípulos: vocês vão e entrem nas casas que receberem o Evangelho. Se houver ali uma família, um filho da fé que receba vocês, fiquem ali, porque ali há uma pessoa de paz. Então, aqui diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Veja bem como era a vida daqueles cristãos. Todos os dias no templo, os apóstolos ensinavam acerca de Jesus. Não era uma vez por semana. Não era 2 vezes por semana. Eram todos os dias. Veja a grandeza daqueles irmãos. Todos os dias. E no templo, a grande multidão que ia no templo. E também de casa em casa. Palavra que eu quero dizer aqui creia nisso. Abra a sua casa para o Evangelho. Abra a sua casa. Quero dizer outra palavra: não crie obstáculo para a palavra entrar na sua casa, para os irmãos entrarem na sua casa. Abra a sua casa para outros irmãos entrarem na sua casa. Abra as portas da sua casa, não crie obstáculo. Não resista ao Evangelho. O Evangelho é para ser
ensinado de casa em casa, e a gente aprende com os irmãos. O mundo cria obstáculos, né? Mas nós, como cristãos, não devemos criar obstáculos, não é? Então, lá a porta na casa da Teresa, foi aberta a porta. A mãe dela nos recebia, participava lá dos nossos trabalhos, ajudava os trabalhos lá no Morado do Sol. Era uma porta que a gente podia ir lá a qualquer hora que a gente desejasse. Estava aberta a porta. Como que nós fechamos as portas? Não é? Impedimos. Nós não podemos fazer isso. Nós não devemos fazer isso. Essa palavra eu queria deixar. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus tremendo. Nós acabamos de cantar isso. Não é? Quantas vezes eu posso estar, sei lá, inconscientemente fechando as portas por qualquer compromissinho tolo? Não é? Nós somos humanos, temos essa capacidade de, muitas vezes, nós impedirmos que o Evangelho flua, seja, de fato, algo precioso, necessário na nossa vida para mudar a nossa história. Mudar a nossa história. E muitas vezes, não, porque nós não trabalhamos, levantamos cedo para ir trabalhar, não sei o quê. Fazemos isso, não é verdade? Então, nós, como cristãos conscientes, nós falamos, não, vamos abrir a porta. Vamos escancarar a porta para o Evangelho ter fluência na nossa vida. E aí vai funcionar. Aí vai funcionar. Amém? Desculpa aí a demora. Vamos orar? Podemos orar? Podemos orar? Amém? Vamos levantar, se você sentir de vir aqui à frente, falar, vamos quebrar esses nós que impedem. Você fique à vontade, viu? Mas toma consciência nisso. Eu quero fazer isso na minha casa. Eu quero quebrar os obstáculos, abrir as portas. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, pela obra que o Senhor tem feito na vida do Roberto, Senhor, na vida da Teresa, Senhor. Sabemos que havia nela uma grande preocupação, Senhor. E nós te louvamos, Pai, porque haverá grandes mudanças ali, Senhor. Haverá maravilhas, Senhor. Teu poder há de reinar naquela casa, Senhor, completamente, Senhor, 100%, Senhor. E nós queremos, Pai, nesta manhã, Senhor, também converter o nosso coração a Ti, Senhor. Nós não queremos ter impedimento algum na nossa vida, Senhor, para que o Evangelho, Senhor, seja completo na nossa casa, Senhor. Que o Senhor reine sobre a nossa casa, Senhor. Para que o Senhor governe sobre a nossa casa, Senhor, sobre a nossa alma, nosso coração, nosso espírito, Pai. Queremos que o Senhor reine verdadeiramente, Senhor. Tenha liberdade, Senhor, completa e total nas nossas vidas, Pai, para que haja uma mudança verdadeira, Senhor. Queremos ser participantes, Senhor, da Tua obra, Senhor. Abrindo, Senhor, nosso coração totalmente, Senhor, como o Senhor fala, Senhor, que se ouvirmos a Tua voz, Senhor, e abrirmos nosso coração, o Senhor entrará na nossa vida e ceará conosco, Senhor. Nós temos essa esperança, Senhor, esta promessa, Pai. Abençoa a nossa vida aqui, Senhor. Nós que precisamos de tanta mudança, Senhor, em tantas áreas da nossa vida, Senhor. Nós te pedimos, Pai, alarga o nosso coração, Senhor, para que o Teu Evangelho
Evangelho, Senhor, tenha plena fluência, Senhor, nas nossas vidas e na nossa casa e na vida dos nossos filhos, Senhor. Tira todo impedimento do nosso coração, Pai, e vem reinar sobre nossas vidas, Pai, para glória, honra, louvor e conhecimento do Teu Evangelho na vida das pessoas, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor já começou uma grande obra nas nossas vidas, Senhor, e há de terminar, Senhor, até o dia de Cristo, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos pelas nossas vidas aqui hoje, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. As ofertas, né? Os irmãos trouxeram as ofertas, por favor. Você pode trazer. Essa é uma forma de adorar a Deus também. Eu tenho um videozinho que eu recebi agora de manhã, lá de Moçambique. Um dos irmãos que servem a Deus lá, ele costuma mandar vídeos lá das coisas que acontecem por lá, né? E eles fizeram um levantamento de oferta lá para as viúvas, né? E Moçambique é aquele tipo de país que vive uma situação que o Brasil vivia há 100 anos atrás, né? A expectativa de vida era bem menor do que o que nós temos hoje. As pessoas morrem de doenças que por aqui já foram quase que erradicadas, né? E muitas mulheres ficam sozinhas. E a igreja lá fez um levantamento de ofertas e também fizeram a entrega das ofertas a essas viúvas, uma forma assim de cumprir, né, aquilo que a Bíblia diz sobre assistir as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. Então, ofertar faz parte da vida do cristão, né? Esse é algo que, sim, que Deus coloca dentro de nós, capacita-nos a isso. Amém? Eu queria seguir a conversa do Marcos, aqui naquilo que ele já colocou aqui, Atos 20. Vamos ler 2 textos. Atos 20, verso 20, e Gálatas 5,16. O que está escrito aí? Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Publicamente, ou no templo, ou na rua, ou em algum lugar, ou também de casa em casa. E Gálatas 5,16 fala, andai. Fala aí para mim. Ninguém lembra? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Apoiado nesses 2 textos, eu queria conversar um pouco sobre aquilo que a gente tem falado há um bom tempo, tentado assim deixar mais claro o que nós chamamos da igreja nas casas.
ser igreja. Né? Aqui em Atos 20, Paulo falando de que ele tem anunciado em todos os lugares, mas também de casa em casa. Quando a gente pega os textos das cartas, em todos os lugares a gente vai observar assim que era muito forte, bem evidente, né, o funcionamento, a vida da igreja de casa em casa. Né? Existe o aparecimento dos templos, essas coisas começa quase 300 anos depois, né, no início era muito, a igreja praticamente funcionava de casa em casa. Né? Em Jerusalém tinha o templo e eles aproveitavam uma das portas lá para onde tinha público, né, para anunciar o evangelho. Mas a vivência, o passar da vida, o acontecer da vida, acontecia de casa em casa. Com o tempo, começaram assim a usar casas que começaram a se encher de muita gente, e eles transformavam aquela casa no local de reunião. Né? Mas a essência, o início, as coisas começaram assim. Não se trata de eliminar o local de reunião, não é isso, mas de entendermos a essência da vida na casa, onde a coisa começa, onde ela precisa fluir, ela tem que ser real no nosso dia a dia. Né? Então, a importância a igreja acontecer, nós sermos igrejas nas nossas casas. E ela precisa acontecer debaixo do poder do Espírito Santo, né? Então, por isso, dia a dia, eu preciso andar no Espírito, ser cheio do Espírito, para que a gente não se desvie em ideias e pensamentos e modelos que Jesus não deixou para nós. A gente não se perca nisso. Cadê aquele copo d'água que ninguém vai trazer água hoje? Eu estou fazendo um tratamento e que vou ter que fazer uma lavagem de ouvido para fazer uma audiometria, para ver se eu consigo usar aparelho de novo, essas coisas, que eu abandonei o aparelho, né? Então, não escuto direito. Agora, para fazer isso, a gente pinga uns remédios. E esse danado desse remédio me deixou mais surdo do que eu estava. Então, está difícil, tá um retorno esquisito. Eu falo assim para vocês. Eu não ouço direito o que vocês falam, tá? Não se impressionem. Né? Então, a água aqui é importante nesse instante, porque eu já não estou ouvindo, aí começa a engasgar e tal. Mas eu achei um texto numa pesquisa que achei interessante. Eu queria pensar desse texto aqui algumas afirmações que esse autor fala. Na verdade, não sei nem de quem que é, mas ele diz o que é a igreja nas casas. Né? Se você quer um tratado teológico a respeito, Jamê escreveu. Temos esse tratado fundamentado biblicamente, textos e mais fundamentos e ideias e tal. Jamê, com a sua graça que ele tem, ele escreveu sobre isso e é profundo. Mas eu não quero fazer isso porque nem tenho essa graça. E não é esse o meu objetivo hoje, mas de que a gente tenha consciência disso que Marcos está falando. Só bater mais em cima desse aspecto, para definitivamente nós separarmos essas coisas dentro da nossa cabeça, de como que a igreja precisa ser muito viva nas nossas casas. Ele diz assim: a igreja nas casas não é mudar o local de reunião,
dos templos para as casas. A igreja nos lares é viver como igreja em sua família. É viver o evangelho de Cristo dentro de casa. Né? Então, ali vai acontecer adoração, estudo da palavra, né? Troca de experiências com a palavra. E é essencial a palavra, porque ela é o trilho, ela é a base para as nossas vidas. Né? A palavra é que faz toda a mudança, toda a transformação vem através da palavra incutida nas nossas mentes e corações. E aí vai se cumprir aquilo que Paulo fala, que a fé vem pelo ouvir da palavra, da pregação da palavra, do ensino. Quanto mais a palavra penetra dentro de nós, ela traz cura, libertação, vida nova, fluir de Deus, acontece a vida que Deus propôs para nós. Eu preciso, e da dentro de casa eu preciso disso. A palavra tem que acontecer lá. Né? Eu tenho uma grande tendência de estudar os nossos dias, os nossos tempos. E eu posso dizer assim para vocês que nós vivemos um tempo dificílimo, onde a religião progressista tem trabalhado para esvaziar a sociedade dos conceitos de Deus, das coisas de Deus. Todo o trabalho que é feito, né, pelo sistema que está ao nosso redor, de mídia, justiça e os pensadores, filósofos atuais, tudo se faz para tirar, para esvaziar os conceitos bíblicos do meio da sociedade. Então, quando falam lá, precisa tirar o crucifixo lá da classe, né, ou da Câmara Municipal. O problema não é o crucifixo, o problema é o que ele significa, é o cristianismo, são os conceitos cristãos. Precisa arrancar essa coisa do meio da sociedade. É isso aí que a religião progressista está pregando nos nossos dias. Então, não pensem que existe uma grande briga hoje entre esquerda e direita, né? Bolsonaro e Lula, essas coisas. Isso daí é só simbolismo. Por detrás existe uma luta para esvaziar, para tirar os preceitos de Deus do meio da sociedade. Legal. Isso daí faz parte dos nossos dias, né? Mas dentro das nossas casas, se a palavra acontecer ali, nossas famílias vão estar guardadas, nossos filhos vão tomar dessa palavra, vão viver essa palavra, isso vai estar dentro do coração deles. Né? Vamos seguindo aqui, que ele fala aqui. É um lugar onde o homem deve assumir o seu papel de sacerdote do seu lar, e a esposa sua ajudadora idônea, onde os pais têm seu coração convertido aos filhos e os filhos convertidos aos pais. Igreja na casa é devolver a igreja para o seu verdadeiro berço, a família. Igreja nos lares não é um local de reunião. A igreja não precisa de um local para ser igreja, ela é. Igreja não precisa de um nome para ser igreja. Igreja já tem o seu nome, que é igreja. Né? O que se tem observado é que quando os crentes vão aos cultos, e aqui vem aquela história, não sei se é lenda urbana, se é verdade, se é ilustração, da irmã famosa, esposa do pastor, que pegou a cama e tudo mais e foi morar no templo, né? Porque ela dizia que lá no templo o marido dela era aquela perfeição que ela gostaria, que é com aquele lá que eu queria ter me casado, né? Não sei se é verdade isso, mas há uma realidade nisso, né? Porque participar de reuniões e coisas assim é fácil.
pouco tempo, eu consigo fazer cara de crente e toco a vida, e lá em casa, então, ia dizer assim, que lá em casa, ou aqui, no nosso caso lá, não muda muito, porque é ruim lá e sou ruim aqui também, então vocês não vão ver tanta diferença. Inês que sabe disso tudo. Mas existe possibilidade de fazer dar uma ajeitada e coisa assim. Mas não é isso, né? Nós que temos o Evangelho do Reino, que foi pregado a nós, o Senhor, Jesus Cristo, não é só o nosso Salvador, Ele é Senhor. Né? E se Ele é Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os lugares onde eu vivo e em todos os ambientes. Igreja nas Casas é o grande desafio de ser um verdadeiro cristão no seu próprio lar. Testemunhar, servir, ser manso, humilde, expressar o caráter de Cristo, evangelizar os filhos. Nossos filhos não nascem cristãos. Ser cristão no culto é fácil. Aliás, lá você não precisa mostrar que é crente. Igreja nas Casas é você ser um verdadeiro cristão em sua casa. É o nosso grande desafio. Em suma, Igreja nas Casas não é mudar o local de reunião dos templos para as casas, mas viver como igreja em nossas casas. Achei interessante isso daqui, porque o que ele está falando aqui para nós é o desafio, lá de Mateus 7, onde é que a gente constrói, onde é que a gente construiu a nossa casa. Colossenses capítulo 3, verso 18 até o 21, tem aquilo que a gente pode chamar de os pilares, da vida na casa, Ele fala: esqueci de pingar colírio no olho também, e aí eu não estou enxergando direito, tá? Coisa tá brava, não escuta, não enxerga. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Espera aí, ninguém trouxe ovo, então posso nem tomate podre. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isto é agradável diante do Senhor. E pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Nesse pequeno trecho, a gente poderia chamar que tem as 4 bases da vida cristã no lar. Maridos, amem suas esposas. Esposas, sujeitem-se aos seus maridos, E se você segue ele, em algum momento ele vai dizer assim: maridos, amem a esposa, e esposas respeitem o seu marido. Então essa questão de sujeição não é essas posições, essas colocações, não é hierarquia, posicional, é de onde nós devemos atuar, é da graça que Deus colocou no homem, da graça que Deus colocou na mulher, cada um atuando dentro da sua família com a graça que tem, com a revelação, com a capacitação que Deus deu a ele e a ela. E a gente vive, por causa do pecado que tenazmente assedia todo mundo, a gente vive uma desgraça nessas coisas, Os homens que não conseguem assumir as suas funções e as mulheres que também extrapolam
posições, e os pais que não conseguem educar seus filhos conforme os preceitos de Deus, e filhos que não conseguem obedecer a seus pais, porque todas as coisas estão fora. Então, esses 4 elementos são essenciais que funcionem adequadamente no meio da família, né? Que o marido faça o seu papel, que a esposa atue como adjutora, ajudadora nesse sentido, e juntos eles conduzam seus filhos na prática, nas coisas, no conhecer de Deus, e que os filhos obedeçam aos seus pais e honrem aos seus pais, que são os seus, que é o tal do mandamento com promessa, né? Então, a gente vive, isso seria assim a essencialidade de um funcionamento de uma casa, né, dentro do padrão bíblico. A gente não pode esquecer, que eu quero fazer 2 parênteses, né? Não pode esquecer que nós vivemos dias, e sempre existiram essas coisas também, em que há casas onde não existe o homem, há casas onde não existe a mulher, né? Há casas onde pessoas estão sozinhas. Aí um dos perigos é quando a gente fala desse assunto, a pessoa não consegue se enquadrar nessa coisa que a gente chamaria aqui de situação ideal, e achar que ela não tem espaço, né? E como é que eu vou atuar, então, né? Eu não sou nada disso, né? Não vivo nessa circunstância. E eu creio assim que Deus é um Deus de resgate, é um Deus que não se prende, não se trava em abençoar, né? Ele traz para a gente os fundamentos, coisas básicas para a vida. Mas situações diferentes com que cada um de nós estamos submetidos, ele vai mover a sua mão sobre essa situação. Quando Jesus atingiu aquela moça que no poço lá, que ele pediu água para ela, tal, é uma situação que ele fala assim para ela: você já teve 5 maridos, esse com quem você vive hoje nem é seu marido, né? Ela fica, ela tem uma revelação, achamos o Senhor, né? Mas Jesus não colocou uma situação e traz a ela a abertura a ela do resgate, né? Para ela viver, apesar de toda essa história difícil que você teve aí, né? Deixe o seu pecado e viva plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para você. Então, aquela mulher foi o elemento de salvação daquela cidade. Mas Jesus não travou, enquanto ela não tivesse uma família, tudo certinho, algo assim. Ele simplesmente trouxe, e nós vivemos situações, né, e que precisam, a gente não pode se prender e ficar achando que eu não tenho espaço nisso, porque ele tem para nós vida plena, seja qual for a situação onde nós somos encontrados. E outra coisa, outro parênteses que eu faço, é que ideal para mim, né, é ter nascido numa família onde meus pais fossem cristãos e conhecessem a Cristo e me ensinassem dentro dos padrões bíblicos, e eu tivesse me convertido lá, menino ainda, e conhecesse a Cristo e nunca ter abandonado os padrões bíblicos na minha vida e ter sido um adolescente, um jovem temente a Deus e buscado, segundo os padrões de Deus, encontrar uma esposa e formado uma família, né? Nem todos passaram por isso. E aí eu olho assim, procurei fazer isso com os filhos, né? Eles 2 nasceram lá em casa dentro dessa situação.
Mas a gente não é grande coisa como pai, né? Então, é só a misericórdia de Deus para nos atingir nas debilidades, nas situações que nós passamos. Então, fechado esses parênteses, vamos continuar aqui. A minha preocupação, com certeza, não é falar de igreja na casa nesse sentido, basear, fundamentar ou algo assim. Mas despertar em cada um de nós essa compreensão de que cada um de nós aqui, cada família aqui, cada casa aqui é uma igreja. Há uns tempos atrás, num levantamento que ele tinha feito, nós tínhamos comprometidos entre nós pouco mais de 40 famílias. E me veio à mente o seguinte, eu não sei mais, estou sem números, mas me veio à mente o seguinte, são 40 igrejas. Se cada um dessas 40 famílias entenderem que ela é igreja na essência, né? E aqui eu reafirmo, são famílias que tomam essa palavra sobre suas vidas, constroem suas vidas sobre a rocha, né? E que Jesus lá falou, olha, aquele que ouve, que aprende a palavra e pratica. Então, como é essencial vivenciarmos o Evangelho todos os dias nas nossas vidas, nas nossas casas. São casas que praticam, pegam aquilo que aprenderam e vivem. Pegam aquilo e abandonam o pecado. Né? E aí eu fico imaginando que dentro das nossas casas, na medida que o Espírito Santo for movendo, né? Porque por isso eu falei do Gálatas 5, aí, a essencialidade do Espírito Santo. Precisa acontecer curas, libertações, precisa acontecer o ensino da palavra entre nós, precisa acontecer aquilo que aqui em Colossenses tem um lugar aqui, ele fala assim, para nós olharmos para as coisas do alto, não das coisas aqui da terra. Tem aquele lugar que fala de viver em adoração, né? Em um ambiente onde o Senhor é exaltado o tempo todo. Então, o Senhor é chamado ao governo da nossa casa o tempo todo, nos nossos relacionamentos, nas nossas dificuldades, em todas as situações. Quando o Senhor é presente, de verdade, né? Eu não deixei ele de lado, esse negócio aqui eu vou resolver eu mesmo. Sabe, isso que eu creio assim, que vamos ter famílias que vão atrair aqueles que estão ao redor. Famílias que vão naturalmente se interessar pela situação do seu vizinho, do seu parente, né? Marcos, esses dias, falou bastante para nós da responsabilidade para com os nossos familiares. Nossa casa, eu e a minha casa, você e sua casa vai ser salvo. Né? Então, famílias que pegam o Evangelho, botam ali, olha, aqui todo o conceito de Deus, tudo aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Jesus passou para nós, é o nosso norte. Eu pego tudo aquilo que Jesus falou e eu separei aqui uma banda de texto que tem na Bíblia, que fala coisas essenciais que devem fluir, devem acontecer dentro das nossas vidas, nas nossas casas. Eu vou ser bem rápido, né? E vocês vão aí pensando nessas coisas. Primeira coisa que eu separei aqui foi
1 Timóteo, verso 3, 16, 17, nós não vamos ler, só vou citar. Onde ele fala que a palavra de Deus é apta para ensinar, para corrigir, para dirigir. Então, nossas casas têm que ser governada pelo conteúdo, pela palavra de Deus. Em Mateus 7, 24 e 25, onde Jesus fala de construir a casa sobre a rocha. Então, nós vamos construir nossas casas em cima dos preceitos do Senhor Jesus, da vida do Senhor Jesus, da pessoa do Senhor Jesus, e vamos praticar tudo aquilo que Ele nos deu para que isso seja real. Em Mateus 6,14, ele fala sobre perdoar. Nas nossas casas precisa acontecer perdão. O perdão tem que ser dinâmico dia a dia. Aquilo que Jesus falou. Quando Pedro falou lá, André anda me aporrinhando aí. Está difícil, André não desce na garganta. Até quantas vezes eu tenho que perdoar ele, né? 7 vezes, tá bom, né? Aí Jesus, não, é 70 vezes 7, né? Então ele fala, perdão dinâmico, aquilo que tem que acontecer constante. Porque na nossa casa os relacionamentos são intrínsecos, são constantes o tempo todo. Sorte das esposas que têm maridos que saem para trabalhar, né? Aí ele fica menos tempos ali, né, Inês? Azucrinando a vida dela. Mas, aí ela não fica com menor atenção à necessidade de ficar perdoando menos. Mas perdão é uma dinâmica diária, de todo dia, de todo instante, porque nós somos diferentes, nós vivemos num ambiente onde o pecado pesa, né, e fica difícil, né? Em Salmo 107, fala que, o verso 28 até o 30, ele fala de intercessão, de oração. E ele diz assim, que quando há clamor, Deus responde. Não existe outro caminho. O caminho da intercessão. A vida de oração, ela precisa acontecer também, é um fluir diário. Deus escolheu essa forma de nos relacionarmos com Ele, de buscarmos a Ele, porque ela fala de fé. Se fosse outros caminhos visíveis aos olhos, era mais fácil, né? Mas Ele escolheu o caminho da fé. E oração, se tem uma coisa que é um desafio de fé para nós, é orarmos, com convicção de que Ele responde. Então, Ele trouxe esse negócio. E na vida da família precisa acontecer isso. E Josué, todos nós conhecemos, 24, quando Josué fala assim, olha, vocês escolhem aí, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então, se nós, como famílias, escolhermos servir ao Senhor, e servir a Deus é algo que é amplo, né? Ele alcança muitas coisas. Alcança os vizinhos, alcança os parentes. Servir a Deus é um negócio mais... Sabe? A gente não pode ficar limitado a pensar que participar do coral da igreja, estou servindo a Deus, na minha integridade. Depois volto e toco a minha vida do jeito que eu bem entendo. Ou participar de que eu prego, né, lá na igreja é suficiente. Conversa. Servir a Deus é muito amplo. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, né? Eu não vou falar mais nada. Cada uma de vocês aí faça as suas análises. O Salmo 37, projeta aí para mim, Salmo 37, verso 8.
Só esse que eu queria ler. Deixa a ira e abandona o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Esse é um dos grandes galhos que nós temos na vida da família. Que porque é difícil de perdoar e porque a coisa é complicada, e às vezes a gente parte para disputa, a gente deixa todos os princípios de Deus de lado e parte para as disputas, né, de ver quem é o mais forte aqui, né? E se tem alguma coisa que deve chamar a atenção na vida das pessoas que nos rodeiam, é como nós lidamos, como o fluir de Deus nos leva, como o Espírito Santo trabalha em nós, e nós podemos viver no ambiente de paz. Né? Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, algo assim que eu não tinha percebido. A gente tinha um vizinho, os meus filhos eram pequenos ainda, eu tinha um vizinho tal que a esposa era desviada da igreja, tal, ele nunca tinha sido de igreja nenhuma, e nós comentamos que a gente precisava de uma chácara, alugar uma chácara, tal, para atividade da igreja aqui. Ele propôs: eu conheço um lugar. E ele se propôs a me levar nesse lugar para ver a chácara, tal. E aí eu peguei os 2 meninos, passei na casa dele de carro, né? E ele sentou ali e foi com a gente. Fomos conversando e tal. Aí ele vira e fala: rapaz, mas que coisa, né? Quando eu entrei nesse carro, mas eu senti tanta paz, né? Falei: misericórdia, né? A gente não estamos com essa bola toda para ter tanta paz aqui. Mas é que ele vivia num ambiente difícil, né? Tinha a mãe dele que morava junto, uma pessoa complicada, tal, e eles tinham lá muitas confusões. E aí, nós temos as nossas, mas não eram tão graves iguais as dele. E ele falou disso, eu fiquei: meu Deus, né? O Senhor faz os milagres aí. E eu queria falar mais uma coisinha a respeito dessa questão, das confusões que nós arrumamos, os nossos relacionamentos dentro de casa. E é uma citação da Luísa, né? Ela fala assim: olha, essa conversa de que a gente começa a bater boca com o outro porque a gente não tem como controlar é a maior mentira que existe. Aí ela explica assim: então, você está lá batendo boca com a sua esposa. Aí toca o telefone, você está lá gritando, tal, aí você toca o telefone e você atende. Alô? Sim, tudo bem? Percebeu que dá para controlar? Então, é safadeza nossa essa conversa de que não dá para controlar, né? Agora, se estamos andando debaixo do Espírito Santo, né, com o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, então precisa. Deve ser natural. Eu não preciso entrar nessas coisas. Salmo 37, verso 8. E Gálatas 6:9 fala de que devemos fazer o bem às famílias. Então, as famílias que forem encontradas fazendo o bem, vai atrair as pessoas, né? A Andréia comentou com a gente, ela esteve recentemente aqui no Brasil, e ela comentou de uma situação que ela está vivendo lá na Espanha, que ela faz trabalho voluntário junto com o pessoal da Igreja Católica lá, tal, e é um negócio lá bem confuso, cheio de... E aí ela pegou e decidiu servir aquele povo lá, né? E fez, e vai lá sozinha, e arruma, e fez assim, dentro daquilo que ela tinha. E aí, diz que lá, a gente sabe que você vai num outro país assim, você não é bem recebido pelos nativos, principalmente em países de primeiro mundo. Eles não gostam muito de gente daqui, porque vai lá para roubar as coisas deles, tirar as coisas, o bem-estar deles, né?
por causa dessas atitudes, as mulheres que comandam o negócio lá começaram a defender ela perante os demais, as demais. Mas peraí, tem que respeitar a Andréia, porque ela está servindo, ela está fazendo o bem. Dá para entender? Transfere isso para as nossas vidas, as nossas famílias, a gente possa fazer o bem, servir, né? Aquele negócio de servir os vizinhos, coisas assim, essa coisa de fazer um prato, levar lá para a vizinha nova, ajudar o sujeito a lavar o carro, sei lá. Tem muitas coisas de bem que dá para a gente fazer e atingir, e servir. E aí eu creio assim que se a gente vivenciar essas coisas no nosso dia a dia, quando nós chegarmos aqui no domingo de manhã, cada família vai estar cheia da presença de Deus e Deus vai se mover nesse lugar e aqui vamos adorar a Deus em profundidade. Ele vai fazer aquilo que Ele bem entende, aquilo que Ele está vendo que é necessário nas nossas vidas. A gente vai, assim, viver plenamente aquilo que Deus propôs como lugar para onde a gente viva. Amém? Então, só reforçando um pouco aquilo que Marcos colocou no começo aqui. Cada casa. Amém? Vamos orar? Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, somos Tua casa. E cada um de nós aqui está numa família, que está numa casa. E nós clamamos que o Senhor continue assim a revelar essas coisas nos nossos corações, porque é o lugar onde o Senhor quer se mover. E o Senhor quer produzir a Tua obra, realizar a Tua obra, alcançar os perdidos, pelo servir dos Teus filhos em cada lugar onde eles estão plantados. Por favor, Pai, revela, continua a trabalhar isso nos nossos corações, nos fundamenta nisso e nos ajuda a tomar essas posições. É assim, a pegar isso para nós, cada família se estruture nesse sentido, e conheçam o que é Teu querer para cada família e cada um possa, Senhor, servir ali onde está. No nome do Senhor Jesus nós pedimos. Amém. Eu não sei se vocês conseguiram separar um cântico que eu pedi aí, que eu pedi para o Jonatas? Não? Eu não sei se ele marcou aí. Não, se não... Eu queria assim que a gente pudesse cantar esse cântico. E tem um lugar onde ele fala que do fluir, né? Que a gente receba isso, o fluir. Amém. Espírito, em verdade.
te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Eu creio que se nossas casas for a casa onde flui o amor, amém? Nós vamos atingir as casas ao nosso redor. Dá um abraço no teu irmão.